Olá, alunos, tudo bem? Professor Raul, vamos então dar continuidade ao nosso curso de biologia. Hoje trazendo um tema curtinho, uma dica curta, mas um tema muito importante que sempre cai em provas, que é diferenciar as duas principais teorias evolutivas, né? Quando a gente estuda evolução, uma das coisas fundamentais para a nossa prova é a gente saber diferenciar as duas teorias evolutivas cunhadas por Lamarck e Darwin, beleza? Como que cai no nosso vestibular? Geralmente, o vestibular vai trazer para a gente uma situação e ele pergunta: essa explicação é uma explicação que segue o pensamento darwinista ou uma explicação que segue o pensamento lamarquista? Então, para a gente não se confundir, várias vezes a gente é lamarquista nas nossas explicações do nosso dia a dia. A gente tem então que saber diferenciar muito bem o que pensa cada um desses dois teóricos, beleza? Quais são as falhas de Lamarck, etc. e por aí vai. Então, olha só. Então, tema de hoje, teorias evolutivas. Teoria de Lamarck e teoria de Darwin. Nosso objetivo é aprender a diferenciar essas duas teorias aqui. Para início de conversa, galera, eu gosto sempre de fixar nos meus alunos que a evolução ela não pretende explicar a origem da vida. A gente não pode achar que a evolução está se debruçando sobre a questão de explicar a origem da vida, como a gente viu na nossa aula passada. Viram na aula passada que Darwin nem aparecia lá quando a gente estava tratando de origem da vida. O que a evolução tenta explicar? A evolução tenta explica, na verdade, da onde que vem a biodiversidade, da onde que surgem tantas espécies e da onde que surgem tantas características diferentes nos seres vivos. Essa é a questão que a evolução se debruça. Então vamos escrever aqui, ó. A evolução então explica, né, não explica a origem da vida. Ela vai explicar o quê? A origem da biodiversidade. Ou seja, como que nós temos tantos organismos diferentes adaptados a tantos ecossistemas diferentes, a tantos nichos ecológicos diferentes. É isso que a teoria evolutiva tenta nos explicar. Então, olha só, tudo parte, galera, do famoso dilema da girafa, né? As girafas têm um pescoço longo e dois teóricos se debruçaram para explicar essa situação, o Lamarck e o Darwin. Vamos ver o que cada um pensou, o que cada um falou, que é o que cai na nossa prova. Então, olha só. Primeiramente, nós observamos que as girafas elas têm um pescoço longo. Então, Lamarck foi o primeiro a tentar explicar isso. Na verdade, eles são, gente, contemporâneos. Eles eram da mesma época, eles estavam vivos na mesma época. Só que na época não tinha internet, né? Então as trocas aqui de pensamento eram muito pequenas. Quem primeiro começou a tentar explicar a biodiversidade era Lamarck. Lamarck cunhou a famosa lei do uso e desuso. O que Lamarck dizia? Quanto mais um ser usa determinada estrutura, mais essa estrutura cresce e se desenvolve. Quanto menos ele usa essa estrutura, mais essa estrutura retroage e diminui. Então, o que o Lamarck falava? Para alcançar as folhas mais altas, a girafa foi, com o passar do tempo, forçando o seu pescoço para cima, por isso seu pescoço cresceu, e uma vez que ela tenha esticado o seu pescoço por meio do esforço, a girafa transmitia essa característica para os seus descendentes. Então aqui eu já trago as duas leis de Lamarck nessa minha fala. Lei do uso e desuso. Quanto mais você usa, mais cresce. Quanto menos você usa, mais diminui. E a transmissão de caracteres adquiridos, ou seja, a girafa nasceu com o pescoço longo, se esforçou para o pescoço crescer, por isso seus filhos já nasciam com o pescoço longo. Transmissão de caracteres adquiridos, coisa impossível. É como se uma pessoa nascesse com cabelo preto, pintasse o cabelo de loiro e o filho dela nascesse loiro. Pra gente isso é surreal a gente imaginar isso. Mas a gente tem que ter em mente que na época de Lamarck e de Darwin, não tínhamos o conhecimento da genética, a gente não sabia o que era DNA, a gente não sabia como era que dava a transmissão dos caracteres de um ser para o outro. Então ele acreditava nisso, que a girafa esticou por esforço próprio e o filho dela já nascia com o pescoço longo, beleza? Qual é a grande questão aqui? Olha só, como que a gente pode resumir a explicação de Lamarck para a girafa ter esticado o pescoço? Ele falaria da seguinte forma: a girafa esticou o pescoço
para sobreviver. Vou até grifar aqui esse para, porque isso aqui é muito importante. Para sobreviver. Ou seja, a gente vê uma ideia de finalidade. Então, para Lamarck, ela esticou o pescoço visando a sua sobrevivência. Tem um esforço para superar um obstáculo. Então, sempre que a questão traz para a gente essa ideia de finalidade, ou seja, criou asas para voar. Os pássaros criaram asas para voar. Os insetos criaram asas para voar. Os peixes criaram brancas para respirar debaixo d'água. Sempre que tivesse esse para aqui, essa ideia de finalidade, isso é um pensamento lamarquista, não é um pensamento correto. Nenhuma característica surge para superar um desafio. Na verdade, os desafios só são superados caso as características aleatoriamente surjam. Beleza? Então, por exemplo, quando fala assim, ó, não use antibióticos de forma aleatória e sem orientação médica, senão para sobreviver, as bactérias do seu corpo, né, da infecção, vão se tornar mais resistentes para superar o antibiótico. Se você fala assim, a sua fala é lamarquista, não é assim que você tem que pensar. Se a gente for falar essa fala de uma forma correta, seria: se você tomar antibiótico de forma não prescrita pelos médicos, você pode selecionar bactérias resistentes. Beleza? Então, para Lamarck, as características surgiam visando superar a barreira. Então, esse é mais um probleminha aqui dele. Beleza? Hoje em dia, deixar aqui um spoiler das emoções futuras, essa transição de caracteres adquiridos, a gente já conseguiu observar alguma coisa nela, alguma coisa de verdade nisso, na questão da epigenética. Mas isso são emoções do próximo capítulo, beleza? Só para deixar aí esse suspense no ar. Na epigenética a gente observa uma transmissão de caracteres adquiridos, mas essa questão de características surgindo para vencer obstáculos, não é assim que a coisa funciona. Então, sempre que na questão tiver uma ideia de finalidade, essa questão está seguindo o pensamento de Lamarck, não a ideia de Darwin. Então, Lamarck, a girafa esticou o pescoço para sobreviver. Passado o tempo, o Darwin pegou lá o barco, né? Viajou o mundo todo, foi até no Recife, no Rio de Janeiro, chegou em Galápagos, observou os pássaros, o bico dos pássaros lá de Galápagos, e criou a sua teoria, a teoria da seleção natural, a lei da seleção natural, que a gente tem que aprender ela de forma muito correta. Então, olha só, primeiro, o certo é você levar esse conceito aqui, ó. O que diz a lei da seleção natural? O mais adaptado sobrevive e deixa descendentes. Então, essa frase está totalmente correta, por quê? Porque não é o mais forte. Se disser o mais forte sobrevive, está errado. Não é o mais forte, é o mais adaptado. Não significa dizer que para você sobreviver você tem que ser o mais forte, você tem que ser o maior, entendeu? Às vezes o que vai garantir a sua sobrevivência é justamente você ser o menor, né? Não o maior. Não tem que ter essa ideia de força, de tamanho de corpo. Não, é o mais adaptado que sobrevive. Se para sobreviver a característica fundamental for ser muito pequeno, então os muito pequenos vão sobreviver. Só que apenas sobreviver não é o suficiente para você vencer a lei da seleção natural. O que é o grande troféu da seleção natural? A reprodução. Então, o mais adaptado sobrevive e deixa descendentes. Quando um ser carrega uma característica que o torna mais adaptado à sobrevivência e mais apto, consequentemente, à reprodução, parabéns, ele ganhou a lei da seleção natural. Só que o que Darwin desconhecia, já que ele não sabia a questão do DNA, do processo de mutação, etc, etc. Quando perguntaram para o Darwin, e da onde que vêm as características? Da onde que vieram os diferentes bicos de pássaros das ilhas de Galápagos? Por que esses bicos surgiram? Da onde que esses bicos adaptados surgem? A resposta de Darwin para essa pergunta era: não sei. Simplesmente não sei de onde as características vêm. Eu sei que características aleatórias surgem, as mais adaptadas àquele ambiente são selecionadas
e deixam descendentes. Então eu não sei de onde que vem essas características. Por que Darwin não sabia de onde vinham as características? Porque não existia o conhecimento da genética. Ele não sabia o que era gene, ele não sabia o que era DNA, o que era nucleotídeo e o que era principalmente o processo de mutação, beleza? Hoje a gente sabe, Darwin não sabia, é importante que vocês levem isso para a prova. Darwin desconhecia a origem dessas características que eram selecionadas, mas hoje a gente sabe que essa característica vem da mutação do DNA. O DNA muda o tempo inteiro e o principal fator de mutação nos seres vivos é justamente a luz do Sol. Então, a luz do Sol origina mutações aleatórias nos seres vivos, trazendo novas características, que podem ser ou não ideais para aquela condição. Se forem ideais para aquelas condições, o ser vivo sobrevive e ganha o presente da reprodução. Então, o mais adaptado sobrevive e deixa descendentes. Quando ele deixa esses descendentes, o que acontece? A tendência dessa característica é aumentar na população. Beleza? Então, olha só. Como que Darwin, então, explica a questão do pescoço da girafa? Veja que na frase dele aqui, eu não vou ter... Lembrando que essa frase foi eu que bolei, gente. Pareceu a frase dele, parece que ele escreveu. Mas como que Darwin explica a questão do pescoço da girafa? Vamos ler aqui, ó. Por ter o pescoço longo, a girafa sobreviveu. Ou seja, ela teve a sorte de ter o pescoço longo e por isso sobreviveu. Beleza? Então olha aqui. Olhando para a mesma girafa, o que Lamarck diz? A girafa esticou o pescoço para sobreviver e passou a característica que ela adquiriu por meio do esforço próprio para seus filhos. Darwin fala, por ter nascido com esse pescoço longo, né, a girafa sobreviveu. Inclusive essa vírgula aqui está até no lugar errado. Vou fazer aqui uma correção. Ó. Paguei. Essa vírgula aqui está no lugar errado. É aqui. Pronto. Então, veja que Lamarck, a gente sempre vai ter a ideia de finalidade e para Darwin a ideia é aleatoriedade. Quem está correto nesse quesito aqui, ó, é o Darwin. Mal ele sabendo qual era a verdadeira origem dessa aleatoriedade. Qual é a origem dessa aleatoriedade? Vou desenhar aqui. O Sol. O Sol é uma fonte contínua de mutação nas moléculas de DNA de todos os seres vivos, criando mutações aleatórias. Aconteceu uma mutação aleatória que fez com que essa girafa crescesse com o pescoço longo. Isso deu a ela uma vantagem em relação às outras girafas e por isso ela reproduz mais. Reproduz mais. Esse é o prêmio quando você vence o processo evolutivo. Se ela tem uma vantagem, ela reproduz mais, a característica pescoço longo tende a subir ao longo das milhares de gerações. E a característica pescoço pequeno tende a desaparecer. Beleza? Então, galera, é isso. Espero que tenha sido esclarecedor para vocês conseguirem diferenciar o pensamento de Lamarck e de Darwin. Façam no caderno de vocês. Qualquer dúvida, vocês já sabem como me encontrar. E também nós temos encontro ao vivo e a gente pode tirar toda e qualquer dúvida que surgirem em vocês. Beleza? Muito obrigado pela atenção de vocês. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.